Romanos capítulo 15, versículo 12, que diz: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Quero falar com você a respeito do peso da cruz. O que é mais difícil para ser um cristão? Eu não sei qual seria a sua resposta. Algumas pessoas iam falar que seriam os costumes da igreja, outros as doutrinas. Cada um teria uma resposta, mas na minha opinião, o mais difícil de ser um cristão é ter que amar o seu inimigo. E mais, tem que amar, tem que orar pelos inimigos também. Mateus capítulo 5, versículo 44, a palavra de Deus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Que inimigo a palavra de Deus está falando aqui? Seria o diabo? Não. Porque o diabo não é para ser amado. E nem é para orar por ele. São pessoas. Aqui Deus está falando de pessoas que se opõem a você por algum motivo. Aqui são as lutas nas questões do relacionamento humano. São disputas por espaço. São disputas pelo melhor emprego, pelo coração de alguém, pela atenção de alguém e até mesmo pela atenção do seu pastor. E esta luta é contra a carne e o sangue. Você vai ver Efésios 6, armamentos que o Senhor nos dá para a luta espiritual, a luta contra o diabo. Mas aqui é contra a carne e o sangue. O inimigo é a nossa própria natureza caída. É o lado do ser humano que é caído. Se bem que por detrás de tudo está o adversário, está também o nosso inimigo, aquele que conseguiu desvirtuar a criação de Deus lá no jardim do Éden. Ele começa a operar primeiro tirando a visão. A gente não tem mais uma visão do todo, aparecem os inimigos na nossa vida, mas a gente está focado apenas em um ponto, nas acusações, em nos defender, e a gente para de olhar o todo de toda aquela situação e a gente vai ficando cego. O inimigo começa a plantar uma ira dentro de nós, e a palavra de Deus diz que é possível que a gente venha a estar irado, só que a palavra orienta não pecar. Ele diz assim: filhinhos, irai-vos, mas não pecai. Sentir ira é uma coisa, agora ferir os outros, cobrar na mesma moeda, devolver na mesma moeda, aí é pecado. Ele vem semeando a inveja, ele vem semeando contenda entre os irmãos. E esta luta não se luta da mesma maneira que a gente enfrenta as potestades. Quando você luta contra as potestades, é Efésios 6, as tuas armaduras. Agora, lutar contra o teu irmão, aí a luta muda tudo. As potestades não é para amar e nem para abençoar. Agora, o nosso inimigo na questão humana é para amar e abençoar. Contra as potestades, nós devemos nos fortalecer e nos armar. O diabo ele quer alcançar a tua consciência. O diabo quer alcançar as tuas convicções. O diabo quer roubar a sua fé, o seu amor, para que esse amor se esfrie. Ele quer roubar o temor de Deus do seu coração. Ele atenta contra a sua vida. Agora, quando a luta é contra o ser humano, nós não devemos nos armar, nós devemos de nos desarmar. O Senhor está dizendo: ame o seu inimigo. Quando o Senhor fala das potestades, Ele oferece espada, capacete, couraça, tudo para você ir à luta. Agora, quando o Senhor fala de inimigo na esfera dos relacionamentos, aqui na questão humana, o Senhor está dizendo: fuja do confronto. O Senhor está dizendo: volte para sua casa. Não vá lá fazer esta cobrança, não. Contra o ser humano nós devemos de nos desarmar. E quando eu vou me desarmando, eu também desarmo o meu inimigo.
Quando eu começo a entender que aquela pessoa que se tornou inimigo meu pode estar sofrendo uma influência do adversário e que naturalmente ela não faria tal coisa, e eu começar a mostrar amor por ela, essa pessoa vai sofrer uma mudança. Esta pessoa vai tendo sua vida espiritual fortalecida também. E vai fortalecendo no Senhor. E aí você vai cumprir a parte final do texto que eu li no início. O texto que diz que no final você vai estar edificando. Veja o que o texto diz: cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Edificar é construir. Quando você vai abençoando o teu inimigo, você vai orando pelo teu inimigo, vai demonstrando amor por ele, você está edificando. E isso é complicado. Você já imaginou desejar ao seu inimigo aquilo que você ainda não tem? Você sabe, Jó capítulo 31, versículos 29 e 30, diz a palavra de Deus assim, Jó falando: jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos, nem fiquei contente se lhes acontecia alguma desgraça, e nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matasse alguns deles. Veja que exemplo Jó nos dá. Ele faz esta oração: jamais eu me alegrei com o mal dos meus inimigos, de nenhum dos meus inimigos. Amados, já é difícil amar os irmãos, quem dirá cumprir isso aqui, amar o seu inimigo. Você tem que desejar para ele aquilo que você não tem. Mas este é o conselho bíblico para você. E piora um pouco, porque o Senhor não manda você apenas desejar o bem para ele, o Senhor manda você amar e orar por ele. E sobre esta situação de amá-lo, veja o que diz Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E eu não vou explicar muita coisa sobre o amor, mas eu pergunto para você se você sabe o que é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 13, diz-nos o que é o amor. Versículo 1 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa, como um sino que tine. Versículo 2: e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Versículo 3: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. Presta atenção aqui, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Versículo 5: não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. É forte isso aqui. Versículo 6: não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O versículo 8: o amor nunca falha. Mas havendo profecia, serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Versículo 9: porque em parte conhecemos, mas em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, mas então conhecerei como também sou conhecido. Olha o versículo final deste texto, o versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Esta é a palavra de Deus.
dispensa comentários. Você sabe o que é amor? Amor é tudo isso que você leu aqui. E tem que desenvolver tudo isso exatamente com os seus inimigos. Esta é a arma para vencer esse tipo de inimigo. É assim que lutaremos esta guerra. É assim. E oração, você sabe o que é? Oração é um diálogo, é uma conversa. E com quem? Com Deus. Agora eu te pergunto uma coisa. É fácil de enganar a Deus? Não. Deus não se engana. Não dá para atentar contra Deus? Não. Deus conhece as palavras que você vai falar antes mesmo delas virem à sua mente. Antes delas saírem de sua boca, Deus já conhece. Como eu posso enganar alguém, a Deus então? Por exemplo, se a palavra de Deus manda eu orar pelos meus inimigos, como é que eu vou viver uma vida cheia de inimigos sem nunca orar por eles? Sendo que Deus conhece minha vida por inteiro, então eu estarei pecando contra a sua vontade. Então você vai começar a orar a partir de hoje pelos seus inimigos. E aí, por uma falta de sabedoria, talvez você caia no erro de fazer oração, por exemplo, de macumbeiro. Como assim, pastor? É aquela oração só de amaldiçoar o teu irmão. Sabe aquele hino, prepara e leva esse crente falador? Isso não dá para ser levado a sério. Não é assim que o crente ora. Não. A palavra de Deus está mandando orar e abençoar o seu inimigo. Mas tem crente amaldiçoando, dizendo: Senhor, prepara e leva essa treva. Senhor, trata com ele, esmaga ele, destrói ele. Não. A palavra de Deus está dizendo para você viver o amor. É para você edificar o seu irmão, para você não perder e para ele não se perder. Romanos 12, 21. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vença o mal com o bem. Invista parte do seu tempo, amados, nesse tipo de missão. Isso é missão. Agradar a Deus não é fomentar mais guerras, mas sim amar o seu inimigo. Eis aqui a minha resposta, na minha opinião. O peso da cruz é amar os nossos inimigos.